As principais informações de Curitiba e região a partir de agora. Vida News. Apresentação: Luciana Pombo. Direção-geral: Luiz Fernando Mussi. Muito boa tarde. Neste momento, 3h03. Está no ar o Vida News de hoje. Hoje é segunda-feira, dia 24 de junho de 2013. Hoje é dia do caboclo, Dia Nacional da Araucária. Preserve a Araucária. Hoje é dia do observador aéreo. E é dia internacional do quê? Do disco voador. Você acredita em OVNI? Boa tarde, Léo. Boa tarde, Lu, tudo bem? Tudo. Acredito que você já me falou sobre isso, né? Falamos sobre extraterrestres, vidas fora da Terra. Então, objeto voador não identificado, aí que você vai acreditar de vez, não? Não acredito, não. Não? Não, pensa, se você soubesse que existe em outro planeta formas de vida e você pode chegar até elas, você chegaria, não chegaria? Então, nisso eu não acredito. Né? Nisso eu não acredito, não. Não acho que esses discos voadores que pintam aí são reais, não. Ciro Júnior, boa tarde. Boa tarde, Luciana, tudo tranquilo? Tudo, e com você? Tudo bem, eu só queria pensar como que a gente vai fazer pra dar parabéns pra eles, né, que é o dia deles. Eu tenho o OVNI Porto lá em Bocaiúva do Sul, vamos todos lá. Pensa, querido. Vamos dar parabéns pra eles lá. Essa transmissão de rádio tá indo pro universo, entendeu? Pois é. Se tiver alguém passando pela esquina ali, entendeu? Isso, sabe quando dobra ali Claro que sei. Então, quando faz aquela... Centurion 7 como lá. diria o cara, quando pega asa esquerda. Asa esquerda. Isso. Quando faz a curva ali, pode ser que sintonize. Então, daí eles estão recebendo o nosso abraço. Se ouvindo, então, um abraço. Isso. Pronto, socorro. Isso. E vamos lá, vamos começar a Vida News. Pronto, eles gostaram. Deixa eu falar que o asa esquerda é uma brincadeira, tá? Não, vai que algum ouvinte pensa que você fala desse jeito, hein, Léo? Bolsa Nova fala-se assim. Em Bolsa Nova eu moro lá, aqui é Curitiba, amigo. Pois é. E é bom que a gente fale direitinho, querendo ou não, né, por favor. E hoje também é aniversário do Messi, né? Hoje faz 26 anos. Hoje é aniversário do Messi, parabéns. O melhor jogador do grande mundo. Jogador. E pra mim, o melhor jogador da Argentina de todos os tempos. É verdade. Olha aí. Melhor ele, Maradona ou Pelé, Ciro Júnior? Pelé, claro, depois Pelé do Messi. sempre, né? Depois o Messi, olha só, coitado do Maradona, não ficou nem o pó dele. Tenho minhas dúvidas, viu, com relação ao Pelé ultimamente. Olha, o Pelé deixou a desejar, mas intelectualmente. Na bola tinha muita raça. Não vi, né? Então vamos lá. Vamos lá. As principais manchetes do dia. Manchetes do dia. Vamos começar com Campo Largo, Glauco Silveira. Campo Largo entra no terceiro dia de manifestações. De Campo Largo agora Brasília, José Carlos Oliveira. Deputados avaliam que as recentes manifestações populares aumentam a urgência da reforma política. Nos protestos realizados em todo o país, os manifestantes gritam contra a corrupção, o voto secreto dos parlamentares e a falta de representatividade dos partidos políticos. Querendo ou não, os resultados já estão aparecendo, o que é fantástico para toda a nação brasileira. Agora mais informações nacionais, mas o Rogério está aqui em Curitiba. Vamos lá, Rogério Ataíde. Dilma Rousseff, presidente da República do Brasil, não escuta ninguém. E agora? Você acredita que isso foi falado por um ministro? Daqui a pouquinho você vai saber todos os detalhes. Agora Londrina, Ciro Novaes. Pela Vida News, 92.9 FM, Ciro Novaes. Uma boa tarde, ouvintes, Luciana Pombo e grande equipe do Vida News. Hoje nosso tema será poder, custe o que custar. E agora o esporte, Ciro Júnior. Definidas as semifinais da Copa das Confederações. Nesta quarta, Brasil enfrenta o Uruguai no Mineirão. E quinta-feira, a favorita Espanha encara a Itália no Castelão. Essas e outras informações você vai acompanhar a partir de agora aqui no Vida News, que já está no ar. Neste momento, 3h07. Vida News. Tempo e temperatura. A semana começa chuvosa no estado do Paraná em função de novas áreas de instabilidade que ganharam força ao longo do último final de semana. Do centro para o oeste do estado, essa chuva é forte e pode acumular volumes acima dos 50 milímetros, o que traz transtornos, já que tivemos praticamente toda a última semana com tempo chuvoso no estado. Na metade leste e na faixa norte também chove, mas essa chuva nesta segunda-feira tem menores volumes acumulados. Máxima de 12 graus em Curitiba, a temperatura não vai subir em função do tempo fechado e chuvoso. Na região
oeste do estado, temperaturas não passando dos 17 a 18 graus. A terça e a quarta-feira são mais 2 dias de tempo fechado e chuvoso. Chove a qualquer momento do dia e dessa forma o sol não vai aparecer no estado do Paraná, pelo menos até a próxima quarta-feira. Previsão do tempo, uma parceria, agência Rádio Web e Somar Meteorologia. Para mais informações, acesse o nosso site tempoagora.com.br. De São Paulo, Márcio Custódio. Vida News. Trânsito. Um atropelamento está sendo atendido neste momento na rua Rockefeller, nas proximidades da rua Conselheiro Dantas, no Prado Velho. Portanto, você que passa pela região, bastante cuidado. Vou repetir então o cruzamento. É na rua Rockefeller com a Conselheiro Dantas, no Prado Velho. Bastante atenção neste momento, 3h09. Vida News. Aeroportos. Os aeroportos: Internacional Afonso Pena na Grande Curitiba, Internacional de Foz do Iguaçu, Governador José Richa de Londrina e também o Silvio Nami Júnior de Maringá estão todos abertos para pousos e decolagens e operam visualmente. Apenas está fechado para pousos e decolagens o aeroporto Adalberto Mendes da Silva de Cascavel. 3h09. Vida News. Ouvinte Vida. E hoje eu estou perguntando para você, ouvinte Vida, como você vê o pedágio no Paraná? Não passou da hora de resolver o impasse do pagamento de altas tarifas e impostos como IPVA, o imposto da gasolina, que também deveria ser para as estradas do Brasil? Você pode participar pelo telefone 3029-9290. Anote aí o torpedinho, agora é um novo torpedo, vem direto aqui na minha tela do computador. É o 9233-9290. Anote, por favor, 9233-9290. E você também pode participar pelas redes sociais. Facebook e Twitter estão à sua disposição a partir de agora. Quero mandar um abraço aqui para Silvia Lucina, que já está aqui no nosso estúdio. Boa tarde, viu, Silvia? O Léo estava dizendo que ia cantar para você. O Léo lá, a Silvia já chegou e tal. Já estava com musiquinha não era pronta. Essa música. Qual que era agora? Não, canta. Agora canta. Você me deixou envergonhado. Canta. Não vai cantar. Não vai cantar. Não vai ter jeito. Eu não consigo imaginar você envergonhado, mas vamos lá, isso né? Isso não é um show de calouros. É um programa sério do rádio. Com certeza. É o programa mais sério do rádio paranaense, mas com credibilidade e muito humor. Isso. Porque sem humor não dá pra se viver. O bom é que não tem nenhum humorista aqui, né? Não tem. Ele acontece naturalmente. Vai que o sindicato... Vamos lá, e o pedágio, Léo? E o pedágio? Isso é brincadeira, né, Lu? Essa parada aí, o pedágio em si, no Paraná, é uma vergonha. Você pega o teu carro e vai pro litoral do Paraná. Quanto que gasta, Lu? Você que anda por lá bastante. Olha, você vindo pra descer R$14,90, pra subir novos R$14,90. Olha só, que 30. Se você for de Pontal do Paraná, por exemplo, até Foz do Iguaçu, você gasta quase R$900 somente de pedágio. Você tá de brincadeira? Não, faça uma média aí de R$10 o pedágio, são 9 pedágios daqui até lá. R$90, né? 90. R$90 só pra ir, mais 90 pra voltar, 180. Fora gasolina, você vai gastar mais ou menos isso. Você pega o teu carro 900. E vai daqui até Balneário Camboriú, você deve gastar uns R$7 no máximo de pedágio. Não, bem menos que isso. E numa estrada boa, numa viu? Estrada boa. Boa, sinalizada. O que acontece no estado do Paraná, hein? Qual que é o problema? A fórmula usada, né? A fórmula usada que foi equivocada. Então tá mais do que na hora de se rever isso. Estranho. Estas manifestações podem servir para isso. Inclusive o Movimento SOS Paraná está com abaixo assinado. Você que quer participar, entra lá no grupo Movimento SOS Paraná no Facebook e assina o abaixo assinado para que se mude essa questão do pedágio no estado do Paraná. Eu queria entender qual o motivo que no pedágio, no transporte público, não pode, Ciro, se mexer no lucro. Não pode se mexer no lucro dessas empresas. Está dentro de um contrato. Mas o contrato está terminando e pode ser renovado agora. Eu quero perguntar, quem que é o governador que assina esse tipo de contrato, né? Quem que assinou? Jaime Lerner assinou, avalizado pelo seu secretário dos Transportes, Raiz Hervig, que foi quem fez todo o estudo com as concessionárias. E vamos perguntar, quem que vai avaliar de volta agora isso aí? Quem que vai fazer essa análise novamente aí? Quem que vai presentear essa turma de volta? Agora vai cair a bomba no Beto Richa. Então, Beto Richa, a gente espera que, se você quer ser reeleito ano que vem,
também tome uma medida drástica com relação a isso. E ele vai ter que ser muito esperto nisso. Viu? Porque em vez de a gente pagar R$7 numa praça de pedágio, a gente quer pagar uns 50 como em Santa Catarina. Olha só, governador Beto Richa. Vamos lá, governador. Quem sabe essa seja a sua estratégia de reeleição no estado do Paraná? Pense bem. Se for bem assessorado politicamente, sim. E outra coisa, o Léo falou da estrada para Camboriú, por exemplo, que é R$6. Se você for pegar nossa estrada aqui, pelo menos lá é duplicada. É boa. Aqui, quando o Jaime Lerner fez a concessão, eles prometeram que em todas as estradas aqui, as principais, iam ser duplicadas. Ia ser um show, né? E não aconteceu nada até agora. E eu tô vendo dinheiro público sendo investido em duplicação de estradas. Campo Largo aqui, né? Isso não dá pra entender também. É estranho. Aliás, havia previsão de que isso seria realizado pelas concessionárias por esse valor que a gente está pagando agora. Portanto, não existe justificativa para que a gente continue pagando esse valor absurdo e essas obras todas que estavam previstas lá no contrato do Jaime não tenham sido feitas. Tem alguma coisa muito, mas muito errada por trás desses contratos. Tá na hora de se mudar isso. Você também pode participar. 3029-9290 é o telefone para sua participação. 9233-9290 é o Torpedinho e você tem também as redes sociais. Participe a partir de agora. O Luciano Vanelli, o Face dele é Luciano Vanelli, mas ele está se identificando aqui como Augusto. Ele diz: oi, Augusto. Então, Lu, manda um abraço pro Augusto da Vida Pintura em São José dos Pinhais. Nós ouvimos o Vida News aqui todos os dias. Um grande abraço para vocês aí em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. 3h14, vamos ao giro de reportagem? Vida News. Giro de reportagem. E hoje vamos começar em Campo Largo. Glauco Silveira. Boa tarde, ouvintes do Vida News. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a toda a equipe. A manifestação pacífica em prol de melhorias do Brasil reuniu na manhã de sábado quase 2.000 pessoas que se manifestaram de forma pacífica pelas ruas da cidade. A manifestação começou na Praça do Museu, seguiu até a Prefeitura e depois ao cruzamento da BR-277 com a Rua Clotário Portugal. Ali os manifestantes ficaram por quase uma hora bloqueando a BR, causando um congestionamento, segundo a Polícia Rodoviária, que estava no local, de pelo menos 15 quilômetros. Mas a maioria dos motoristas apoiavam a manifestação e não se preocupavam por estar ali, como comentou o seu Nivaldo, motorista parado na manifestação. Por um pouco, até só a favor, que o pedágio está muito caro. Pelo preço que nós ganhamos pelo negócio de frete daí, hoje o pedágio está muito caro demais. Eu não sou a favor, eu não sou contra não. Eu até a favor. Então o senhor hoje não está preocupado, não está parado aqui? Hoje não estou não, porque é uma coisa certa, é pelo o bem de todo mundo, né? Alguns moradores e empresários da região que não quiseram gravar entrevistas, mas apoiam o movimento apenas pedindo para que os manifestantes não percam o foco, para que as manifestações não acabem em baderna, como aconteceu em algumas cidades pelo país. Para o jovem Bruno, um dos manifestantes, não é porque Campo Largo não seja uma capital que não possa ser ouvida também. E essa é a melhor maneira democrática. Campo Largo está demonstrando isso de forma extremamente pacífica. Eu tenho que falar, a Polícia Federal está ajudando, estão aqui organizando, a PM não estão fazendo, a preocupação deles está sendo em organizar o trânsito, que está parado de cerca de 7 quilômetros, 15 quilômetros, já está aumentando cada vez mais. Então isso eu creio que é um momento histórico para Campo Largo, um momento histórico para o Brasil. Na manifestação de ontem, houve um princípio de tumulto a partir do momento que os manifestantes exigiam para que um aproveitador, como foi chamado, descesse do seu trio e fosse para a rua como todos os outros. Os ânimos se exaltaram, mas a manifestação seguiu com o grito de ordem: o povo acordou. Hoje está marcada mais uma manifestação às 18 horas na Praça do Museu, com destino à Câmara de Vereadores de Campo Largo. Vida News, a informação que chega na cidade de Campo Largo com Glauco Silveira. E a informação que eu tenho aqui é que a manifestação que estava prevista para hoje não acontecerá mais hoje. Ela vai ocorrer apenas no dia 1º, que é o dia da greve geral. Portanto, você que quer participar da próxima manifestação de Campo Largo já fica sabendo. A próxima, então, vai ser no dia 1º. E eu tenho aqui outras informações sobre as manifestações em todo o estado do Paraná. Em Guaratuba houve novo protesto no sábado e já está marcado um terceiro para hoje, às 6 horas da tarde, em frente à Câmara dos Vereadores. Por volta das 8 horas da noite, o protesto chegou ao terminal rodoviário no sábado e os manifestantes ocuparam pacificamente o local sob os gritos de tira a taxa de embarque. Lá, em vez do pedágio, eles querem acabar com a taxa de embarque da balsa. Já em Matinhos, o segundo ato, que está marcado para hoje, vai acontecer a partir das 5
5h30 da tarde em frente à Universidade Federal do Paraná. O movimento aponta as seguintes causas em Matinhos: contra a exploração dos trabalhadores e estudantes, contra a criminalização dos movimentos sociais, pela redução imediata das tarifas do transporte coletivo municipais e intermunicipais, pelas repetidas e incansáveis melhorias na saúde e na educação, a baixa corrupção, a ditadura moderna, a restrição do direito de ir e vir. Em Paranaguá, os jovens interromperam a semana passada, na sexta-feira, a sessão da Câmara de Vereadores e, de acordo com a imprensa local, houve atos de vandalismos. Para a segunda manifestação, os organizadores prometeram conter os mais exaltados e evitar violência. Em Antonina, cerca de 200 pessoas saíram às ruas sob chuva. A manifestação passou pelos prédios da Prefeitura e também da Câmara sem confrontos. Em Pontal do Paraná, o protesto foi no sábado, com menos manifestantes que tomaram a região central de Praia de Leste e pediram melhorias ali no município. Em Morretes, manifestação também está marcada para agora, quarta-feira, a partir das 6 horas da tarde, em frente à Igreja Matriz. As principais reivindicações são relacionadas ao atendimento de saúde. Os organizadores também pedem reconstrução de pontes destruídas na enchente de 2011. Imaginou? De 2011 até agora, não foram reconstruídas as pontes, governador Beto Richa, e também a construção do viaduto de acesso à cidade. São alguns dos motivos, então, dessas manifestações. E eu estou recebendo aqui um torpedinho no 9233-9290. O torpedo é do Guri, ele é de Campina Grande do Sul, aqui na região metropolitana de Curitiba. Ele está avisando que amanhã, às 6h30 da tarde, vai ter manifestação no Jardim Paulista, em Campina Grande do Sul. Portanto, você que é da região e que quer participar, então, destas mobilizações, já sabe que amanhã é a vez de Campina Grande. 3h19, ainda girando nossa reportagem. Em São Paulo, o governador suspendeu o reajuste de pedágio nas rodovias paulistas. E olha que lá o pedágio é muito menor do que aqui. Bastou as manifestações acontecerem. Vamos lá? Carolina Cassola tem os detalhes. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, anunciou nesta segunda-feira o cancelamento do reajuste do valor dos pedágios cobrados nas rodovias do estado. Geraldo Alckmin comemora a decisão do governo. Não haverá nenhum reajuste. Nós vamos manter os contratos, mas conseguimos, num esforço bastante grande, equacionar esse problema, para não ter nenhum reajuste e não onerar o usuário do sistema. A suspensão dos reajustes será compensada pela redução do valor pago pelas concessionárias à Artesp, a agência que regula os contratos do Estado no setor. A taxa cairá de 3% para 1,5%. O governador de São Paulo justifica a mudança de planos e relembra as medidas de melhorias no sistema de cobrança de pedágio. Não é nenhuma medida populista. Nós estamos fazendo um trabalho já há 2 anos e meio, no sentido de buscar uma melhor equação para contratos que são de longo prazo, que são de 20 anos, no caso de São Paulo. Então, já estamos desde o início, implantamos o ponto a ponto, quebramos o monopólio do sem parar na questão da cobrança eletrônica, estamos rediscutindo todos os equilíbrios dos contratos de concessão, contratamos a FIP para esse trabalho, a Artesp está se ajustando. Geraldo Alckmin ressaltou que o reajuste não foi adiado para o próximo ano, mas sim cancelado. Pelos contratos firmados com as concessionárias, a alta valeria a partir de 1º de julho e seria de 6,2% de acordo com o Índice Geral de Preços do Mercado, o IGPM, que teve um registro menor que o IPCA, que fechou em 6,5%. O reajuste do valor da travessia de lanchas e da balsa do trecho Santos-Guarujá, na Baixada Santista, também foi suspenso, segundo o governador. O anúncio do governo ocorreu após uma série de manifestações que interromperam o trânsito em rodovias em todo o país, pedindo pela isenção da cobrança de pedágio nas últimas semanas. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola. Bom, e mais manifestações também. A Polícia Militar de Curitiba e região metropolitana atenderam 2 ocorrências. Daqui a pouquinho eu falo das manifestações em Curitiba. Antes vou falar sobre essa causa aqui policial. Ocorreram 2 ocorrências envolvendo caixas eletrônicos neste fim de semana. A mais grave foi na madrugada de sábado, quando os assaltantes fortemente armados renderam 2 policiais militares que faziam patrulhamento na Avenida Brasil, em Balsa Nova, aqui na região metropolitana, e explodiram 2 caixas eletrônicos do Banco Itaú. Segundo informações da Polícia Militar, o grupo atacou os 2 policiais com tiros, mas eles não ficaram feridos. Os assaltantes acabaram levando todo o dinheiro.
Bom, de novo, né? Se existisse, Lu, se, por exemplo, virasse um crime hediondo explodir banco, será que eles iam pensar 2 vezes ou não para poder cometer esse crime? Eu sei que não resolve muita coisa isso, até porque hoje em dia, se você for condenado por um crime hediondo... Daqui a pouco você está livre, né? Tem que mudar as leis, na verdade, mas desse Brasil. Se a lei fosse rígida, se o crime hediondo contemplasse 50 anos de regime fechado, sem direito a nada, será que alguém pensaria em cometer esse crime? Poderiam até existir ousados que cometessem, mas ia ser mínimo, ia ser menos. E eu já falei isso aqui nesse programa e vou voltar a bater nessa tecla. Um dia vai dar um problema, uma nhaca, para não falar outra coisa, os caras vão exagerar no tanto de explosivo, aí vão explodir um prédio, vão derrubar um prédio residencial, vai acontecer uma catástrofe ainda, uma desgraça, Deus queira que não, mas vai acontecer isso um dia ainda, e a partir daí vão pensar em como coibir esse tipo de crime. Eu temo por isso, Lu. Imagina um prédio residencial que tem uma agência de banco embaixo, os caras exageram na dinamite e cai o prédio. Acaba com tudo. Quantas pessoas podem morrer num acidente desse? Eu espero que nunca aconteça, pode acontecer. Viu, Léo? Mas... o risco é iminente, gente. Risco tem com certeza absoluta. Hoje eu estou perguntando para você, ouvinte do Vida News, como você vê a questão do pedágio do Paraná. Não passou da hora de resolver o impasse do pagamento de altas tarifas e impostos como IPVA, gasolina, entre outros? Eu tenho aqui algumas participações. O Rogério Ataíde, nosso colaborador, diz o seguinte, olha só. Por que pagamos o IPVA e esse imposto sobre a gasolina e mais o pedágio? Para mim, Luciana Pombo, diz ele, é uma vergonha sem precedentes. Para mim, para eu não falar outra coisa, uma vergonha sem precedentes. Só isso, sem precedentes. Não tem motivo tais pedágios. Então temos que deixar de pagar o IPVA e o imposto sobre a gasolina, horas. É o que diz ele. Eu concordo, viu, Rogério Ataíde, mas mesmo assim ainda estaríamos pagando muito pelo pedágio. Tem que acabar com os tributos e tem que abaixar esse nosso pedágio aqui, sem dúvida nenhuma. Eu não sou contra a concessionária de pedágio, a administração dessas estradas, desde que... em preço justo. Elas sejam construídas desde o seu início pela iniciativa privada, né? O cara fez a estrada, a empresa fez a estrada, construiu a estrada e a administra e a deixa perfeita sempre. Abriu buraco, ficou ruim o asfalto, os caras vão lá e dão um jeito. Tá sem pintura, sem sinalização, eles vão lá e resolve com o preço justo. Né? R$1,50, R$2,50, tá bom. Agora, se pagar R$14 para andar menos de 100 quilômetros, isso é chamar a população do estado do Paraná de idiota. E às vezes fica horas naquela estrada porque tá metade interditada por algum fato. E acidente, morte, é complicado realmente. O ciclista ao vivo diz o seguinte, sobre o pedágio, é a mesma roubalheira de sempre, mas quero falar também sobre o bloqueio das vias na 7 de setembro referente ao desalinhamento dos tubos, ele diz. Quer falar exatamente sobre esse tema, porque com um tempo desses, segundo ele, os caras estão trabalhando lá. Deve estar tudo muito atrasado para fazer essa bagunça no trânsito, já que no Alto da Glória as obras estão paradas e ninguém está trabalhando por lá e as ruas estão só valetas. Isso é o que nos denuncia o ciclista. Isso é a obra do Luciano Dutti, mais uma obra boa que o Luciano Dutti promoveu para a cidade, né? Que ele comprou, Luciano, os ônibus, mandou comprar os ônibus lá, manda bem. E aí, quando chegou aqui, o ônibus não cabe dentro das canaletas. Ele não estudou, né, o projeto do Jaime Lerner e do Rafael Greca e deixou assim, né? Manda vir os ônibus. Agora tem que fazer toda essa mudança, toda essa alteração. O Dutti realmente não conhecia Curitiba, conhecia do gabinete para dentro, infelizmente. O Fernando Lisboa diz o seguinte, sabendo que o Estado é incapaz de proporcionar boas estradas, mesmo pagando impostos que deveriam garantir isso, eu sou a favor do pedágio, claro, desde que não sejam tarifas abusivas, é o que diz o Fernando Lisboa. Como a gente paga para Santa Catarina, digamos assim, né, Fernando? Mas não esse absurdo que nós estamos pagando. E quanto se pede, Lu, com essa história do pedágio alto, com relação ao Porto de Paranaguá, que é a nossa principal válvula aí de descarga da nossa safra e da nossa produção, quanto se pede no turismo para as cidades menores aí, como Pontal, como ali, próprio Matinhos as próprias também. Regiões menores, ali Santa Terezinha e tal, a própria Ilha do Mel pede com turismo com isso. Realmente não se para pensar no litoral. Por falar em Pontal do Paraná, o Márcio Sabino também participando com a gente, ele que é de lá, um grande abraço para você, Márcio. Ele diz o seguinte, absurdo o pedágio, é um roubo, é para encher o bolso daqueles que não estão nem aí com a população, é a opinião do Márcio Sabino. E por telefone, a Jandira Félix diz o seguinte, ela é representante comercial, ela usa bastante as estradas para suas vendas. Quando precisa atravessar Santa Catarina, o pedágio mais caro é de R$1,50. E para ela ir para São Paulo,
Paulo, o pedágio também é de R$1,50. Então ela está pedindo para o Beto Richa se coçar, porque se ele não consertar essa palhaçada, ele não vai ganhar nem para síndico mais aqui no estado do Paraná. É a opinião da Jandira Félix. O que ela falou é interessante porque o nosso pedágio, por exemplo, para ir para a praia é 10 vezes o valor do que esse para ir para a praia de Santa Catarina, não por exemplo. Não faz sentido, é claro que a gente vai perder turista aqui do Paraná para Santa Catarina. E depois o governo diz que está pensando aqui nas praias do Paraná. Quero saber em quais praias ele deve estar pensando. Vamos voltar a Brasília. Dilma Rousseff recebe agora os prefeitos para tratar de serviços públicos. Hoje, nessa reunião da Dilma Rousseff, vai estar o governador Beto Richa. Prefeito também, e também o prefeito de Curitiba, Gustavo Frutti. Vamos lá, as informações são de Rita Catanhete. É grande a expectativa para o encontro entre a presidente Dilma Rousseff, prefeitos e governadores, marcado para a tarde desta segunda-feira no Palácio do Planalto. O encontro foi anunciado durante o pronunciamento feito em rede nacional na última sexta-feira, quando Dilma prometeu um grande pacto em torno da melhoria dos serviços públicos. Tudo após a onda de manifestações que ocorreram no país nos últimos dias. Na pauta estão a elaboração do Plano Nacional de Mobilidade Urbana, que deve privilegiar o transporte coletivo, a destinação de 100% dos recursos do petróleo para a educação e a contratação de médicos estrangeiros para ampliar o atendimento do SUS. A Frente Nacional dos Prefeitos, a FNP, que tem como presidente o prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, também levará pautas com sugestões de melhoria dos serviços públicos para encontro no Planalto. A Frente Nacional dos Prefeitos defende a redução das tarifas do transporte público e a contratação de médicos estrangeiros. Durante a audiência pública realizada no Senado na semana passada, a FNP fez apelo pedindo agilidade na aprovação do projeto que propõe a redução das tarifas do transporte público via desoneração tributária, conhecido como Regime Especial de Incentivos para o Transporte Coletivo Urbano e Metropolitano de Passageiros, o REITUP. O projeto está previsto para ser votado nesta terça-feira pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. A Agência Rádio Web. De Brasília, Rita Cantanhede. Daqui a pouquinho, então, a gente vai saber dessas reuniões, possivelmente mais para o final da noite. Amanhã eu trago as informações aqui para você, ouvinte do Vida News. Fala, Léo. Eu tenho uma pergunta para fazer para você e para os ouvintes, para quem puder me responder isso aí. Até um mês atrás, que eu não tinha todo esse circo armado aí e tal, né? Protesto para tudo quanto é lado, quebra-quebra. Ninguém podia se reunir para fazer nada. Ninguém teve essa ideia de se reunir. Quer dizer, então, que dava para ter feito alguma coisa desde o princípio, desde o começo, e nunca ninguém se interessou? Precisou o povo quebrar metade do país e estar nas ruas da maneira que ainda está para alguém poder pensar em fazer alguma coisa? Precisa. Com toda certeza. Político, infelizmente, com exceções, não se move a não ser com a pressão popular. Será que ninguém enxerga que a saúde desse país está em crise, que a economia também está em crise? A gente vê a segurança pública, ela já está deteriorada, não está nem em crise mais. A gente tem tudo errado nesse país, então precisa fazer tudo isso para poder esse pessoal da política, os governantes, a presidenta, tomar consciência de que precisa melhorar. Então nós vamos ter que ficar na rua mesmo, vamos ter que passar a vida na rua até ir melhorando. Vai ter que fazer um quadro, Luciano, e vai marcando no X do que vai ser resolvido. As prioridades, né? O que foi feito, o que não foi feito. Por favor, respeitem, vocês ganham bem para isso. Nos representem e honrem esse salário, que tem muita gente querendo esse salário. Uma boquinha dessa. O governador Beto Richa vai estar lá em Brasília também e não deve levar essa proposta com relação a pedágio, não. A proposta que ele está levando lá para Dilma Rousseff é de melhorias na questão de saúde. Vamos saber mais com a Amanda Lainas. O governador Beto Richa confirmou neste domingo a presença na reunião convocada pela presidente Dilma Rousseff com governadores e prefeitos das capitais em Brasília, nesta segunda-feira às 16h, no Palácio do Planalto. Beto Richa vai propor na reunião que o governo federal invista pelo menos 10% das receitas em saúde. De acordo com o governador, o que mais está se vendo nas manifestações é o pedido geral da população por uma saúde de melhor qualidade. O convite da Presidência da República foi feito neste sábado para todos os estados. Na sexta-feira, Dilma falou em cadeia nacional de rádio e televisão que chamaria os governadores e prefeitos para um grande pacto em torno da melhoria dos serviços públicos.
Amanda Lanes com informações da Agência de Notícias do Paraná. Vida News. Neste momento, 3h31. Vamos ver se ele trouxer realmente alguma coisa boa na área de saúde, já está valendo. Eu quero fazer uma defesa também com o Beto Richa e com os outros governadores que o Paraná teve, que o Paraná é um dos estados, até confundi com o país, de tanto que o Paraná colabora com a União, que mais arrecada imposto, que mais arrecada recursos, que tem o Porto de Paranaguá, que tem aí as Cataratas do Iguaçu e a hidrelétrica, e é o país, o estado que menos, um dos que menos recebem aí o repasse federais da União. Então eu queria que o Beto Richa e os nossos senadores aproveitassem aí essa abertura que a Dilma deu e reclamassem um pouco mais disso. A gente queria receber pelo menos o que a gente entrega para a União aí, pelo menos 80% já estava bom, né? Para a gente poder construir e crescer mais com o nosso estado, que senão vai tudo para São Paulo e para o Nordeste e Norte do Brasil, não que eles não precisem, mas a gente precisa receber esses recursos de volta para construir e erguer um estado melhor, para melhorar a saúde e as outras coisas também. Bom, hoje eu estou perguntando para você como você vê a questão do pedágio no Paraná, apenas lembrando, nosso telefone é o 3029-9290 e o nosso torpedinho é diferente a partir de hoje, é o 9233-9290. E o 5º dia de protesto aqui em Curitiba terminou com 30 pessoas presas e um centro cívico que mais pareceu uma praça de guerra. Mesmo com chuva, cerca de 15 mil manifestantes marcharam no centro da capital em direção ao Palácio Iguaçu na sexta-feira. O contra-ataque da polícia teve muitas bombas de gás lacrimogêneo, tiros com balas de borracha, atuação da tropa de choque da cavalaria e um caminho de destruição por onde os manifestantes passaram. Praticamente todos os pontos de ônibus e estações tubo da Avenida Canja Abreu foram depredados, assim como o prédio da Prefeitura, o Fórum Civil, algumas agências bancárias e estabelecimentos comerciais e ainda algumas vidraças da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Justiça. Um policial militar ficou ferido e outras dezenas de manifestantes saíram com muito também feridas, com muito sangue por causa de tiros e estilhaços. Durante a marcha, antes do confronto com a polícia, o grupo de manifestantes se dividiu e um deles seguiu rumo à Arena da Baixada. Protestaram lá contra os gastos da reforma do estádio para a Copa do Mundo do ano que vem. Lá eles foram recebidos também pelos torcedores da torcida organizada Os Fanáticos. A Prefeitura de Curitiba informou que vai encaminhar às polícias federal, militar, civil e ao Ministério Público todas as imagens que identificam as pessoas que destruíram patrimônio público e privado na sexta-feira à noite, para que respondam na justiça pelos atos cometidos. Somente na prefeitura foram quebradas 121 janelas e uma porta foi destruída. Além disso, várias lojas e pontos comerciais da Avenida Canja Abreu foram alvos deste ataque. Pelo menos uma agência bancária teve as portas quebradas e uma farmácia e um restaurante foram saqueados. Em nota, a Prefeitura informou que é preciso separar das manifestações políticas os atos criminosos contra a cidade, para que o momento histórico que vivemos se encaminhe para a pacificação e ajude a qualificar a democracia. Lu, diga. Eu fui numa dessas caminhadas e para ver o que era, como era e como funcionava. Porque se a gente fica só em casa e tem impressão do que é... Não tem nem muita certeza do que está acontecendo. Até para poder sentar aqui e falar alguma coisa em respeito ao nosso ouvinte, a gente tem que saber o que está acontecendo. E eu fui lá ver. E eu fui em uma dessas grandiosas que teve, eu vi gente aí educada, eu vi o povo comovido, todo mundo organizado, o próprio pessoal organizou o trânsito dessas passeatas e eu tenho uma defesa a fazer às pessoas de bem que estavam lá. Agora, o que a gente não pode deixar acontecer nas próximas, eu acho que até o governador já deve ter tomado essa postura com os comandos das polícias, de que chega uma hora ali, Luciana, que fica bem nítido quem vai lá para protestar e quem vai lá para fazer bagunça. Lá na frente do palácio, por exemplo, quando começou ali cenas de guerra, de quebra-quebra, de agressão à própria polícia, na minha opinião, a polícia demorou muito para poder agir. Se você tem lá um grupo de 10, 20 pessoas tacando pedra na polícia, coquetel molotov na polícia, depredando patrimônio público, o que o Choque, a Rotan, o BOP, sei lá eu quem, tá esperando para poder agir? Tá esperando o governador dar um ok. Governador, na próxima não espere 2 vezes. Quando todo aquele tumulto ficar ali concentrado, a gente vê 30, 40 pessoas em ataque real ao patrimônio e aos policiais, manda para cima. E aí eu quero ver se esses caras são corajosos mesmo. Cerca todo mundo, bota no meio da roda do choque e eu quero ver se esses caras são corajosos mesmo. Vamos lá. Neste momento, 3h36, agora informações de segurança pública. Preso com cocaína quando fazia transporte de carro em Maringá. Acompanhe os detalhes com Ciro Júnior. Um argentino de 50 anos foi preso com 25 tabletes de cocaína que seriam entregues em Maringá. O condutor do carro informou que pegou a droga de um desconhecido em Assunção, no Paraguai, e levaria até Maringá,
e para receber cerca de R$5 mil pelo transporte. O veículo e a droga foram encaminhados à delegacia da Polícia Federal em Guaíra para os procedimentos cabíveis. De Curitiba, Ciro Júnior para o Vida News. Vida News. 3h36. Continue participando com a gente. 3029-9290 é o telefone para sua participação. 9233-9290 é o torpedinho. E você pode e deve continuar participando também pelas redes sociais. 3h37, intervalo e já voltamos. Vida News volta já. Apresentação Luciana Pombo. Direção-geral Luiz Fernando Mussi. A vida é tudo de bom e continua. Vida News. Trânsito. Agora as informações de trânsito. Um atropelamento está sendo atendido também. Não é um atropelamento, desculpa, um capotamento na rua Francisco Saboia, nas proximidades da rua Roberto Osório de Almeida, na cidade industrial de Curitiba. Apenas danos materiais na região. 3h40. Vida News. Giro de reportagem. E vamos voltar a girar a nossa reportagem. Protestos de rua fazem relator apelar por votação urgente do quê? Da reforma política. Olha a importância das manifestações. Os detalhes com José Carlos Oliveira, direto de Brasília. Deputados avaliam que as recentes manifestações populares aumentam a urgência da reforma política. Nos protestos realizados em todo o país, os manifestantes gritam contra a corrupção, o voto secreto dos parlamentares e a falta de representatividade dos partidos políticos. O relator da reforma política, deputado Henrique Fontana, do PT Gaúcho, apelou aos líderes partidários para que votem o assunto urgentemente. Vamos votar a reforma política! Vamos qualificar o nosso sistema político! O meu pedido aos líderes: assinem o requerimento de urgência e deem o direito a este plenário de se posicionar em cada um dos temas que dizem respeito ao novo sistema político. O que o parlamento não pode é virar as costas para aquela que é a maior responsabilidade que nós temos, a mãe de todas as reformas. Esta é uma reforma dos partidos, do parlamento. Fontana disse respeitar aqueles que defendem ideias anarquistas nas manifestações, mas ressalta que política e partidos são essenciais no sistema democrático. E será um erro se este movimento, do meu ponto de vista, escolher o caminho da não política, porque na não política não há solução para todos os conflitos que a democracia apresenta. Quem paga mais impostos? O que é feito com o dinheiro dos impostos? Como se votam leis para combater de forma mais eficaz a corrupção? Como se vota um orçamento maior para a educação? Como se melhora os postos de saúde? Reforma política é tema amplo e polêmico. A última tentativa de votação ocorreu no início de abril, mas não houve acordo entre os líderes. A proposta de Fontana, que está pronta para a votação, prevê a coincidência de datas para eleições gerais e municipais, financiamento público exclusivo de campanhas eleitorais, fim das coligações para as eleições dos parlamentos, instituição de uma lista flexível de candidatos e simplificação do processo de apresentação de projetos de iniciativa popular. O líder da minoria, deputado Nilson Leitão, do PSDB do Mato Grosso, reconhece que o Congresso precisa dar uma resposta rápida à população. O resumo disso é que o modelo republicano da política implantada nos últimos anos está exaurido, vencido e que precisa ser revisto. E a classe política tem que compreender esse recado, que o povo realmente não suporta mais tanta coisa negativa e tanta mentira que vem se pregando na política. O deputado Chico Alencar, do PSOL Fluminense, anunciou que a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos Humanos vai discutir o tema na próxima quinta-feira na Câmara. Precisamos pensar na crise da representação e que, sem mudar o sistema político, fazer uma reforma séria para valer, esse abismo só vai se aprofundar. O saldo desse movimento é uma cultura de direitos mais forte e de mais presença mesmo da cidadania cobrando seus direitos. Caso a dificuldade de consenso permaneça, Chico Alencar defende a instalação de uma constituinte específica para reformar a política brasileira. De Brasília, José Carlos Oliveira. 3h43 e uma balsa usada na obra de ampliação do terminal de contêineres do Porto de Paranaguá afundou nesse fim de semana no litoral do estado. Um guincho estava posicionado em cima da balsa e também virou na água. Ele estava carregado com cerca de 1.000 litros de óleo, mas segundo a administração dos portos de Paranaguá e Antonina, não houve derramamento de combustível no mar. De acordo com a APA, uma rajada de vento de 80 km por hora formou ondas muito altas no Porto de Paranaguá, o que acabou
acabou ocasionando esse acidente. E hoje eu estou perguntando para você, ouvinte do Vida News, como você vê o pedágio no Paraná? Não passou da hora de resolver o impasse do pagamento de altas tarifas e impostos como IPVA, o imposto da gasolina, entre outros impostos? Participe com a gente no telefone 3029-9290, no Torpedinho 9233-9290 ou então nas redes sociais. Na nossa página também do Vida News no Facebook, é Vida News 92,9 FM. O Ricardo, da Cidade Industrial de Curitiba, aqui no Torpedinho 9233-9290, diz o seguinte: gente, esse pedágio é um absurdo. Por que os deputados não querem fazer a CPI dos pedágios? Eles não têm vergonha na cara? Não querem fazer por causa disso? E continua, obrigado pela atenção de vocês, Ricardo, da Cidade Industrial. Olha, Ricardo, a CPI do pedágio foi retirada da pauta da Assembleia Legislativa do Paraná. Havia já assinatura de todos os deputados e 7 deles resolveram retirar as assinaturas em cima da hora. Quando o relator, o Nelson Luessen, do PDT, o deputado, verificou que não ia conseguir fazer, ainda tentou buscar outros deputados para assinarem. Conseguiu. Levou essa CPI até o presidente da Assembleia, que disse que não dava mais tempo, tinha acabado o tempo. Ou seja, ela foi realmente arquivada. E só o povo mesmo para fazer com que isso mude. Ciro Júnior. Essa foi uma ideia interessante que tive agora, então vou colocar, quando acabar o programa, no blog da redemercosul.blogspot.com.br, os 7 deputados que mudaram de opinião, que votaram a favor e agora são contra. É legal o povo saber essas coisas. Tem que dar o nome de todos eles. Aliás, ontem isso, no Wikinews a gente deu o nome dos 7 deputados lá, viu? Eu e o Luiz Fernando Mussi, porque é importante que as pessoas saibam. E é bom perguntar por que eles mudaram de lado, né? Também, né? É bom, vamos ver se alguém dá uma resposta plausível. Lá, eles disseram, na matéria que a gente divulgou ontem no Wikinews, eles disseram, alguns deles, que tiveram que fazer isso para negociar agora com as concessionárias, já que o contrato está encerrando, e esse seria um momento de negociar numa boa, com CPI já ficaria difícil uma negociação. Estão com medo dos caras, então é isso? Estão com medo das empresas de pedágio aí, com as concessionárias? Manda esses caras embora, né? Expulsa do Paraná essa gente e pronto. Ou faz realmente o que o paranaense precisa. Bom, o Gilson de Campo Largo, aqui da região metropolitana, também mandou um torpedinho para o 9233-9290, dizendo o seguinte: nesse momento me envergonho de ser brasileiro, de viver num país imperialista e escravizado, onde a lei funciona só para os pobres, onde não temos o direito de ir e vir, pois temos que pagar pedágio e onde os marajás fazem o que querem. Que vergonha, diz o Gildo de Campo Largo, também participando aqui pelo Torpedinho, deixa eu abrir, quem fala é o Márcio Ribeiro, ele diz o seguinte: Luciana, será que com esta CU, conta única, criada pelo governo, eu também fiquei pensando muito sobre ela. Seu Beto Richa vai fazer alguma coisa agora pelo Paraná com a conta única? Será que com ela o governador vai fazer alguma coisa? Com ela ou sem ela, viu, Márcio? Vai ser a mesma coisa, o dinheiro vai estar ali. O que muda é que vai ter uma conta única, e antes as contas eram variadas. Agora, se vai fazer mais por ter ou não uma conta única, eu acredito que não. Vai ficar muitas vezes, muitas promessas realmente no papel. Mas eu acredito que o povo se manifestando como está fazendo agora vai conseguir sim muitos avanços. O José Domingos dos Santos, participando aqui no Facebook, diz o seguinte: o Jaime Lerner é sócio, foi no governo dele que foi criado esse pedágio. Aí vem a explicação dos preços abusivos, é o que diz o José Domingos dos Santos. Você também pode participar, redes sociais, telefone e Torpedinho à sua disposição. Vamos agora a mais uma informação do Giro de Reportagem. Ainda em Brasília, crianças fazem protesto em frente ao Congresso Nacional. De lá, Danilo Macedo. Em Brasília, mais de 200 crianças de várias idades se manifestaram neste domingo em frente ao Congresso Nacional. Acompanhadas dos pais, muitas levaram cartazes contra a corrupção e por educação e saúde de qualidade. As crianças pintaram uma grande bandeira nacional em papéis colocados no chão do gramado do Congresso, enquanto cantavam o hino nacional e outras músicas cívicas. Daniel Ribeiro, de 11 anos, fez um cartaz dizendo "Meu primeiro protesto, Brasil sem corrupção", e falou dos motivos que o levaram à manifestação. Que a gente está lutando para acabar com a corrupção, que tem tanta corrupção que falta educação, transporte, saúde e ninguém está nem aí para isso. Muitos pais aproveitaram o evento para ensinar aos filhos, na prática, o que são as mobilizações e para que servem. O bancário Rodrigo Pena de Andrade foi acordado pela filha Maria Clara, de 6 anos, para ir ao ato. Ela vendo o jornal todo dia, via aquilo: pai, por que tá tanta gente na rua? Por que a polícia tá batendo nas pessoas, jogando bomba? Aí a gente parou para explicar um pouco que o pessoal tá lutando para aquilo que é público tenha o mesmo nível que o privado,
que ela estuda numa escola boa, mas é preciso todo mundo estudar na escola boa. A ideia surgiu com Raquel Fusaro, que criou uma página para o evento em uma rede social. A ideia foi criar um espaço para que as famílias pudessem mostrar a sua voz junto das crianças. Ensinar para os nossos pequenos um ato cívico, que é uma manifestação. E mostrar para eles uma lição mesmo, de olha, quando a gente quer mostrar a nossa voz, quando a gente quer se fazer representar, a gente tem que ir às ruas. As ruas nos pertencem. A Polícia Militar estimou que mais de 400 pessoas estavam no gramado do Congresso. Os novos brasileirinhos, como estavam sendo chamados pelos pais, mostraram uma característica da nova geração. Eles souberam da manifestação pelas redes sociais e avisaram seus pais. De Brasília, Danilo Macedo. Vida News. E uma notícia bem triste aqui, aliás, mais uma, né? Por falta de pagamento de aluguel por parte do governo do estado, a sede do 2º Distrito Policial de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, terá que mudar de endereço. Isso porque o local é alugado, mas as prestações não estão sendo pagas desde dezembro do ano passado. Não me olha assim, Léo, é verdade, olha só. O valor chega a mais de R$25 mil. Agora eu pergunto, o que está acontecendo no caixa? Repita aí, não está sendo... Deixa eu entender. Então. Locaram um imóvel para operar a delegacia. Distrito Policial de Ponta Grossa, isso mesmo, a DP de Ponta Grossa. Tá. Só que não pagaram desde dezembro. E quem que locou isso aí? O governo do estado. E como é que não paga? Pois às vezes acaba atrasando um pouquinho, né? Enfim, você sabe como é a burocracia de estado, etc, etc. Essas são sempre as formas de se falar. Como é que faz? Deste governo. Despejaram os detentos que tem lá? Não. Despejaram o DP. Agora o DP tem que procurar um outro local. Mas os detentos daí também vão ter que arrumar uma outra... lógico. Arrumar uma outra casa. Uma outra casa e correndo. A correnta na árvore, o cara. Que não, isso? Desse jeito não dá. E cadê o secretário de segurança para falar com a gente aí, para dizer o que está acontecendo? Nesse caso também é a própria secretária de Justiça, né, que disse que ia desafogar as delegacias. Hoje ela está lá na Assembleia Legislativa também falando sobre esse assunto, dando explicações e tudo mais. Eu estou perguntando para você, ouvinte, hoje, como você vê o pedágio no Paraná? Eu tenho aqui algumas participações. O Paulo César Krukiewinski diz, e qual a finalidade do imposto do IPVA? Pois é, Paulo César, era também para arrumar as estradas, você está certo. Qual a finalidade? Está certíssimo, era para isso, mas não tem sido usado, tanto que as estradas ficaram abandonadas a tal ponto que se pensou em pedagiá-las. E se fez, né? Isso em quase todo o Brasil. O Adir Chuvinski pergunta quantos quilômetros dá entre os pedágios São Luís do Puranã e Vita. Adir, eu não sei, vou ter que pesquisar isso. Você sabe, Léo? Sentido Ponta Grossa? Olha, não sei se dá 40 quilômetros, hein? Acho que dá menos, né? É pouco. Dá bem menos. O Felipe Henrique Silva participando com a gente diz, boa tarde, estamos na escuta. Pedágio Curitiba-Pontal é uma roubalheira. Será que vamos ter que parar os pedágios? Olha, essa é uma boa lembrança. Aliás, antigamente se paravam os pedágios mesmo. Abria, né? Ou paravam, abria as cancelas de uma vez. Sem terra faziam isso. Aliás, teve um deputado estadual que passou com cancela e tudo, lembra? O Romanelli ensinou, que hoje é secretário. Então, ele ensinou que não devia fazer, né? Não é certo. Mas, enfim, estraga, no protesto, se pode abrir as cancelas, sim, sem dúvida nenhuma. Não é certo porque estraga o carro, né, Luciano? Se não estraga a lataria ali, ele tinha uma caminhonetona. Tudo. Ele não tinha problema, ele conseguia passar, tanto que passou numa boa, né? Sem nenhum problema. O Nona News no Twitter diz o seguinte, o Nona News seguindo a Luciana Pombo e ouvindo o Vida News. Até rimou, viu, diz ele. Olha, Nona News, dá pra você seguir também o Vida News. Qual que é o nosso Twitter? Vida FM Curitiba. Vida FM Curitiba. Vai lá, segue também a gente por lá. 3h53. Rogério Ataíde traz as informações sobre o ministro do Paraná, que disse que a presidente não está escutando mais ninguém. Vamos ouvir, Rogério? Dilma não escuta ninguém. Na terça-feira passada, logo depois de depor uma audiência da Comissão de Fiscalização e Controle do Senado, o secretário-geral da Presidência da República, diga-se de passagem, que está há trocentos anos, no modo de dizer, trocentos anos, mas desde quando o Lula entrou, ele está lá, o senhor Gilberto Carvalho, ele conversou com o senador Blairo Maggi, do PR do Mato Grosso, sobre as manifestações das últimas semanas em dezenas de cidades brasileiras. Blairo, o senador, perguntou para Carvalho o que Dilma está falando, está dizendo sobre o assunto. E o Gilberto Carvalho disse assim,
Não adianta, companheiro. Ela não escuta ninguém. A mulher é teimosa. Só ouve o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, e o marqueteiro João Santana, o que eu já acho uma mentirazinha, porque ela escuta muito bem o seu Luiz Inácio Lula da Silva e vai atrás do Lula, sim. Todo cuidado é pouco, depois disseram. Até quinta-feira, né, continuando a falar de Dilma, ela vai decidir, Luciana, minha amiga Luciana Pombo e toda a equipe do programa Vida News, ela vai decidir se vai assistir a final da Copa das Confederações no Maracanã no dia 30. Mas adivinhe, Luciana do céu, os assessores pediram para que o nome os assessores dela, né? Pediram para que o nome dela não seja anunciado nos altos-falantes do estádio do Maracanã. Por que será? Senão a vaia vai ser feia. Brasil, quem não age não é. Rogério Ataíde para o programa Vida News. Vida News. E fechando o giro de reportagem, agora Ciro Júnior traz informações de empresas que foram notificadas pelo Ministério Público pela venda de leite irregular. Vamos lá, Ciro Júnior. O Ministério Público do Paraná notificou os representantes legais das empresas Batavo e Brasil Foods S.A. A notificação é para que as companhias prestem informações e esclarecimentos à Promotoria de Defesa do Consumidor de Curitiba, no inquérito civil que investiga a adulteração do leite no estado. A medida foi tomada após o Ministério Público do Paraná receber um ofício da Vigilância Sanitária. No documento constam laudos técnicos expedidos pelo Laboratório Central que apontaram a presença de formol no leite UHT da marca Batavo, enriquecida com cálcio. Os produtos com os lotes TT-04-ER e TT-04-DP foram encontrados à venda no comércio paranaense e foram fabricados no Rio Grande do Sul. De Curitiba, Ciro Júnior para o Vida News. Vida News. E a Sanepar informa que uma interligação de rede em Pinhais, na região metropolitana, pode afetar o abastecimento no bairro Palmital amanhã. Os serviços começarão lá às 8h30 da manhã e a normalização do sistema está prevista para o final da tarde. 3h56. Vida News. Crônicas. No meio do furacão, o prefeito de São Paulo se aconselhou com o conselho da cidade, formado por 136 pessoas, representantes dos movimentos sociais, entidades de classe, empresários, cientistas, pesquisadores, artistas e lideranças religiosas da sociedade civil paulista, e inclusive com o governador do estado, e decidiu revogar o aumento das passagens. Enquanto isso, em vez da presidente se reunir com o Conselho da República, órgão composto por 15 membros para assessorar a presidente em momentos de crise, pegou seu avião e foi a São Paulo. E foi se reunir com quem? Com o Conselho do PT, composto pelo ex-presidente Lula, o prefeito da cidade e, pasmem, o marqueteiro do PT. Ou seja, a presidente não foi consultar o que seria bom para o país nesse momento de turbulência, mas o que seria bom para o PT. Essa gente não se emenda mesmo. Não bastasse a estrela vermelha do PT nos jardins do Palácio da Alvorada e da Granja do Torto, e na lapela do Lula, que ao visitar Bush nos Estados Unidos, que por sua vez estava com a bandeira americana na lapela, ele estava, o Lula, com a bandeira do PT. Nos momentos difíceis do país, todas as vezes em que precisou escolher entre o partido e o Brasil, o PT, o Partido dos Trabalhadores, escolheu o projeto do partido e do poder. Sempre o poder, custe o que custar. E é por isso que o secretário-geral da Presidência acha que é muito difícil entender as manifestações que estão ocorrendo. Estamos de olho. Aqui, Ciro Novaes. Me aguardem.
Vida News. Esportes. E vamos às informações da Copa das Confederações com você, Ciro Júnior. Então, Luciano, o Brasil venceu, como todo mundo acompanhou, a Itália 4-2, um jogaço, o Fred desencantou, o Dante também fez gol. Foi bonito de ver, né, Luciano? Foi meio triste, assim, no sentido de que você ficava meio apreensivo, mas foi bonito, um jogo bonito. A gente tem que lembrar que a Itália também é uma super seleção. É um grande time, sem dúvida. Pra mim, é a terceira melhor seleção nessa Copa das Confederações. Quem que é a primeira, a Espanha ou o Brasil, na tua opinião? No papel, a Espanha, mas o Brasil vai ser campeão. Eu acho que a Espanha perdeu força já no futebol. Não é mais o futebol do momento. A gente vê alguns lances, algumas situações ali. Na minha opinião, o Brasil, nesse momento, está melhor que a Espanha. Entrosamento, toque, criatividade, está melhor que a Espanha. Só que a gente também não pode esquecer que a Espanha não perde uma partida oficial desde a primeira partida da Copa do Mundo em 2010. Já diria o René Simões. Os caras estão voando. Né? Os tabus são para ser quebrados. Mas isso também mostra que eles estão bem. Eles estão inteiros, jogaram na Eurocopa, foram campeões. Estão nas eliminatórias lá, estão ganhando todo mundo também. Nos amistosos, né, que a Eurocopa já estão na Copa do Mundo do Brasil já estão classificados. A Espanha, é aquilo que a gente falou, a Espanha venceu da Nigéria 3-0 porque a Nigéria também não tem um baita atacante que a Nigéria perdeu muito gol também, né? O René tem uma outra famosa, que quanto mais você ganha, mais perto da derrota você tá. então eu quero ficar sempre perto da derrota e vencendo, né? E aquele negócio, então o Brasil venceu 4-2, o próximo jogo do Brasil é agora quarta-feira contra o Uruguai. Esse também vai ser um jogo mais por causa da rivalidade aqui da América do Sul do que pela qualidade da seleção uruguaia. Esses dias nós comentamos aqui, até eu, Léo e você, que o Uruguai não é mais aquele que encantou muito em 2010. Também tá em queda, né? Também tá em queda. Também tá em queda. Eles ganharam a Copa América e tudo, mas mesmo assim, ainda o time, os principais jogadores, Forlan, o Soares, não são mais aqueles, tanto que o Soares é banco, né? Pra ter uma ideia. É um time bem organizado, só que tá faltando aí essa pegada que o Brasil conseguiu encontrar. Eu acho que a regularidade tá dando pra seleção brasileira aí um formato legal, um formato diferenciado. Eu soube, Ciro, que os jogadores que vão atuar na Copa do Mundo do ano que vem, a FIFA determinou que eles têm um mês para não fazer nada. Eles vão ficar de férias por um mês. Creio eu que é para integrar as seleções. Isso vai favorecer a seleção brasileira. Sem dúvida, as seleções aqui da América do Sul vão ter, porque não tem o calendário tão bom que nos europeus. Tendo conjunto, e aí atuando mais de maneira, mais amistosos, mais match treinos, que é uma forma utilizada para os jogadores seguirem o padrão de jogo, eu acho que a seleção brasileira vai evoluir bastante para o ano que vem. Eu não esperava essa atuação na Copa das Confederações. Muito bem. Nem eu. Brasil, para mim, é a maior surpresa. Então, só passar alguns detalhes aqui. A média de público da Copa das Confederações até agora está em 43.718 pessoas. O menor público foi 22.047 pessoas no jogo do Uruguai 8, Tahiti 0. E o maior público, pasmem os senhores, Japão 1, México 2, com 52.690 pessoas no Mineirão. Que dá para explicar o seguinte também. Brasil e Itália foram vendidos mais de 60 mil ingressos, mas 7 mil ingressos não foram retirados. Isso é uma coisa que não dá para entender. O pessoal reserva seu ingresso e não vai buscar. Realmente não talvez por N motivos que até agora eu não consegui entender. Se eu tivesse o meu ingresso reservado, eu estaria na porta lá buscando. Mas é isso então, Luciana. Brasil e Uruguai. E o próximo jogo que eu não passei quinta-feira vai ser Espanha e a Itália no Castelão. Espanha e Itália. Vai ser um jogaço também. São dois clássicos. Um clássico europeu, um clássico sul-americano. Até ficou legal, né? Afinal, um sul-americano e um europeu. Lu, Oi. Eu tenho uma rapidinha do Coxa aqui. Duas, na verdade. Coxa que está em Foz do Iguaçu realizando os trabalhos de treinamento. Keirson e Emerson já treinam entre os titulares e os reservas normalmente. Então o time está realizando esse trabalho e logo volta para Curitiba. Já está quase de retorno. E o Geraldo, ele que assinou contrato com o Curitiba há semanas atrás, já tinha palavrado na final do Campeonato Paranaense, está tirando a cidadania brasileira. Por quê? O Geraldo quer ajudar o Curitiba agora. O Curitiba conta com 4 atletas internacionais, estrangeiros. E é impossível atuar numa partida oficial com mais de 3 atletas de outra nacionalidade por times brasileiros. Então o Geraldo, tendo a dupla cidadania, vai poder atuar em campo também. Então o Curitiba vai poder contar com 4 estrangeiros. E o Geraldo declarou que o sonho dele realmente é seguir no Curitiba nas próximas temporadas e vai fazer isso para ajudar o Coxa, que ajudou ele no começo de carreira. Bom, eu tenho aqui mais uma participação de ouvinte pelo Torpedinho, que é um torpedinho diferente. Hoje você que não anotou, pegou o nosso jornal pela metade, anote aí, é o 92339290. O Erivelto diz o seguinte: oi Lu, eu viajo para Foz do Iguaçu e gasto R$78 só para ir. É um absurdo. E em São Paulo, a Campinas, pela Anguera, você paga R$4,50, você paga só a ida e a estrada é muito melhor, diz o Erivelto, que manda um abraço também para toda a equipe. Um abraço para você,
você, Erivelto. Obrigada pela sua audiência sempre. 4:04. Vida News. Voadora do dia. Não poderia ser diferente. A voadora do dia hoje vai no governo do estado. Você quer me derrubar hoje? Você querer, desculpa. É que não, eu tô levando uma das concessionárias de pedágio, né? Pra não falar nada. É pra me calar aqui. Isso. Não, brincadeira. A voadora vai no governo do estado. Não pela questão das concessionárias, que seria um excelente motivo também, mas eu tenho certeza que vai se negociar sim e vai chegar a bom termo, de acordo com o que a população quer, mas vai pela questão do despejo da ADP de Ponta Grossa. Não é possível que a gente tenha situações como essas no governo do estado. De dezembro até o mês de junho, é impossível que não se tenha dinheiro para pagar o aluguel do distrito policial. Então, por favor, ou acertem as contas ou verifiquem o que está acontecendo. O que não dá para fazer é para deixar a delegacia sem local para ficar e a população sem ter para onde correr. E a minha opinião, uma delegacia que é um local fixo, que vai perdurar por décadas, seria interessante o governo do estado comprar esse imóvel, né? É mais barato, eu acho, que pros cofres públicos a longo prazo, 30 anos mais ou menos. Mas vamos lá, vamos ser sinceros, quantos imóveis públicos existem e que não são ocupados? São mais de 70 mil, segundo a pesquisa que foi lançada pelo Movimento Nacional Sem Teto esses dias. Então, se nós temos mais de 70 mil no estado do Paraná, públicos, entre municipais e estaduais, que se use esses prédios, que se tente fazer uma reforma nesses prédios. Mas, então, se deixa o aluguel. Não tem dinheiro no caixa? Tudo bem, não tem dinheiro no caixa. Mas tem, sim, imóveis que podem ser bem utilizados para isso. O deputado Tadeu Venere nos informa aqui, através do Twitter, que a secretária de Estado da Justiça, Maria Tereza Willy Gomes, está afirmando nesse momento na Assembleia Legislativa que vai entregar até o dia 1º de junho de 2013, ou seja, ainda esse ano, 1º de julho, vai entregar todos os projetos referentes a novos estabelecimentos penais no estado do Paraná. Portanto, teremos um mapeamento de como vai ficar a coisa, entre aspas, aqui no estado do Paraná com relação ao sistema prisional já no dia 1º. Neste momento, 4:06. Vida News. Crônicas. Prometa a ti mesmo ser forte. Prometa a você mesmo, eu sou forte, de maneira que nada possa perturbar a minha paz de espírito. Fale de você mesmo, fale da sua saúde, da felicidade e prosperidade a toda pessoa que você encontrar. Não fique reclamando, ai, Deus do céu. Não por vaidade e nem por ostentação. Faça os seus amigos sentirem que há alguma coisa superior dentro deles. Olhar para o lado glorioso de todas as coisas e fazer com que o seu otimismo se torne uma realidade. Pensar sempre no melhor, trabalhar sempre para o melhor e esperar somente o melhor. Esquecer os erros do passado e prepara-se para melhorar e realizar-se no futuro. Conserva em todas as ocasiões um semblante alegre, distribuindo nos lugares por onde você passa o seu contentamento, o seu bom humor e a sua alegria. Ter tanto interesse e entusiasmo pelo sucesso alheio como o seu próprio sucesso. Dedicar tanto tempo ao próprio aperfeiçoamento que não lhe sobre um minuto para censurar os outros. Criticar construindo, não criticar destruindo. Ser calmo na contrariedade, nobre na cólera, forte no terror e receber alegremente as experiências da vida. Fazer um bom juízo de si mesmo e proclamar esse fato ao mundo, não em altas vozes, mas em grandes feitos. Viver na certeza de que o mundo estará ao seu lado, enquanto dedicar o que há de melhor dentro de si mesmo. Ao sair de casa, pense no que vai fazer. Ao voltar, examine o que você fez. Não faças e nem digas o que puderes repetir publicamente. O critério é o porteiro da imaginação. A sua função consiste em não deixar entrar nem sair as ideias suspeitosas. Aquilo mesmo que o homem semear, isto mesmo ele terá que colher.
Vamos que vamos, gente. Está na hora. Vamos que vamos. Boa tarde, minha amiga Luciana Pombo. Olha, falar nisso, redemercosul.blogspot.com.br. Está lá as minhas crônicas e também demais crônicas do programa. E o www.acontececuritiba.com.br. Boa tarde, minha amiga Luciana Pombo e também meu amigo Luiz Fernando Mussi. Boa tarde, Curitiba. Boa tarde, meu querido Paraná. Boa tarde, Brasil. Vida News. Boa tarde, Rogério Ataíde, uma última participação aqui pelo Torpedinho. Não se identificou, olha, você que vai mandar um torpedo, não esqueça de colocar sempre seu nome e o seu município ou então o bairro onde você está. Mas o Torpedinho fala sobre o pedágio, diz o seguinte: já que está acabando o contrato, então espera acabar e não se renova mais. Simples, sem conversa. No Paraná, todos são a favor do pedágio, judiciário, executivo e legislativo. Só na rua mesmo, pra gente acabar com tudo isso, é a opinião que veio no Torpedinho. E com essa opinião eu encerro o programa de hoje. Tchau, Léo. Valeu, Lu. Beijos e até mais. Beijos, você continua até as 5 da tarde. Ciro Júnior, tchau. Tchau, Luciana, até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, todos vocês que acompanharam o Vida News 3 da tarde. Estamos de volta. Até lá. Você ouviu Vida News. De volta amanhã, 3 da tarde.